Naquela noite em que tudo começou, ninguém ainda sabia que um jantar de família comum viraria o destino de 3 pessoas de cabeça para baixo. A casa cheirava a refogado de alho e cebola, a pão de queijo recém-saído do forno e a algo tão caseiro que sempre nos transporta de volta à infância. Helena, uma mulher de 49 anos com uma figura esguia, traços faciais severos e aquele olhar que parece ver mais do que os outros, arrumava a mesa pensando apenas em deixar todos confortáveis. Ela sempre fazia isso. Para ela, cuidar não era uma obrigação, mas a essência da vida. Sua filha Beatriz, minha esposa, se movimentava ao lado dela, agitada e cansada. Trabalho, nosso filho, as tarefas de casa. E eu, o genro. Eu era um assunto à parte. Não por ser ruim ou problemático. Não, simplesmente porque eu era do tipo de homem que desperta perguntas em todas as mulheres com mais de 40 anos, e elas mesmas não conseguem explicar o porquê. Meu nome é Caio. Tenho 32 anos. Sou alto, de cabelos escuros e olhar atento. Aquele tipo raro de homem que escuta de verdade, não balançando a cabeça formalmente, mas olhando tão fixamente como se as palavras do interlocutor fossem absorvidas por ele. Eu não era perfeito, mas era real, e isso hoje em dia vale mais que ouro. Caio, querido, põe o pão na mesa. Helena nem precisou terminar a frase, eu já estava com a mão na cesta. Claro, mãe, respondi, e isso a deixava desconcertada toda vez. Mãe. Eu a chamava assim com total naturalidade, como se sempre tivesse sido. E ela, por mais que tentasse se acostumar, ainda se arrepiava por dentro. Não por antipatia, mas por uma sensação de proximidade intensa demais e por algo estranho, levemente doloroso, que às vezes surgia dentro dela, parecido com ansiedade. Eu era uma pessoa que sabia estar perto, sem ser invasivo, com calma e respeito. E o mais importante, eu sentia que Helena percebia que eu notava o que os outros deixavam passar. Por exemplo, quando ela prendia a respiração ao levantar uma panela pesada ou quando o cansaço lançava uma sombra sob seus olhos. Eu notava e fazia de tudo para aliviar sua vida, sem dizer uma palavra a mais. Naquela noite, durante o jantar, Bia disse de repente, Mãe, amanhã vamos viajar por uns dias. O Caio tem uma viagem de trabalho e eu vou com ele. Você fica com o Luquinhas? Claro. Helena sorriu. Que pergunta. Levantei o olhar para minha sogra, um olhar calmo, agradecido. E nesse olhar havia algo que por um instante, a fez perder o fôlego. Ela desviou os olhos imediatamente como se por acaso. Depois do jantar, Bia foi colocar nosso filho para dormir. Eu fiquei na cozinha recolhendo a louça, ajudando como sempre. E então ficamos sozinhos. O silêncio se esticou como uma corda entre nós. A senhora está cansada hoje? Perguntei em voz baixa. Eu notei pela forma como estava segurando os ombros. A todos nós cansamos, ela respondeu tentando dispensar, mas sua voz tremeu. Ela não gostava que vissem o que ela tentava esconder. Eu sorri, mas de forma suave, quase familiar. A senhora faz demais por todo mundo. Às vezes, pode se permitir descansar. Ela queria responder algo, mas não conseguiu. No peito surgiu um calor inesperado, há muito esquecido, um calor estranho, que faz uma mulher se sentir viva. Viva! Essa era a palavra mais assustadora. A manhã seguinte começou tranquila. Bia e eu nos despedimos, pegamos as malas e partimos. Helena passou o dia inteiro com o neto. Luquinhas era sua alegria, mas perto da noite, ela se pegou pensando em mim com muita frequência. Não como marido de sua filha, não como um membro da família, mas simplesmente como um homem em como era o meu olhar, como soava a minha voz, como eu disse a senhora está cansada, como se isso realmente importasse para mim. Ela balançou a cabeça, se repreendeu por essa tolice e foi ao banheiro lavar o rosto, esperando que a água esfriasse seus pensamentos. Mas a água não ajudou. À noite, quando já estava colocando Luquinhas para dormir, o celular dela vibrou. Uma mensagem minha. Mãe, está tudo bem por aí? Como está o Lucas? Helena sentiu o coração dar um pulo extra. Ela respondeu de forma curta, formal, mas eu respondi quase que imediatamente, e a troca de mensagens se estendeu. Ela se pegou sorrindo ao ler minhas mensagens. Sentindo um calor, sentindo-se bem com a minha atenção. Besteira, ela pensou de novo, mas o pensamento não foi embora. Quando Bia e eu voltamos, Helena nos recebeu como de costume. Mas era como se uma nova quietude tivesse se instalado na casa, uma quietude especial, invisível. Nela viviam palavras não ditas, olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, e aqueles microsegundos em que uma pessoa sente que algo está acontecendo. Mas ninguém dizia nada. Naquela noite, Helena demorou para dormir. Sentia-se envergonhada de si mesma. Diante da filha, diante do próprio coração.
Ela se repreendia mentalmente, dizia a si mesma que tinha quase 50 anos, que isso não acontecia, que ela havia inventado algo. Mas quanto mais se convencia, mais forte crescia dentro dela um sentimento estranho, como se a vida estivesse abrindo uma porta novamente. E ao mesmo tempo, era uma porta na qual não se podia entrar. Passou-se uma semana normal, rotineira, tranquila. E então chegou a sexta-feira, aniversário de uma amiga de Helena. Ela já estava pronta para sair quando ouviu minha voz. Mãe, a senhora está maravilhosa hoje. Ela se virou e congelou. Meu olhar não era apenas caloroso, era um olhar masculino, contido, respeitoso, mas no fundo, havia algo perigoso. Obrigada, ela conseguiu dizer, sentindo as bochechas esquentarem traiçoeiramente. Aproximei-me e ajeitei a gola do casaco dela como se fosse por acaso. Mas meus dedos tocaram sua pele e ela sentiu um leve tremor, e não era de frio. Não volte tarde, está bem? Eu disse baixinho. Eu me preocupo com a senhora. Palavras. Apenas palavras. Mas eu as pronunciei de um jeito que faria o coração de qualquer mulher tremer. E o dela tremeu também. Quando Helena fechou a porta atrás de si, foi inundada por uma onda de emoções. Ela caminhava pela rua e pensava apenas no que estava acontecendo com ela. Por que frases comuns do genro faziam seu coração bater mais rápido? Por que o olhar dele a perseguia? Por que ela sentia tanto medo e tanto prazer? A resposta ela sabia, mas tinha medo de admitir para si mesma. Era o começo. O começo do que não se pode, do que não deveria ser, do que destrói tudo. Mas o destino nunca pergunta. Ele simplesmente escolhe o momento e inicia uma cadeia de eventos que ninguém mais pode parar. E entre Helena e eu, o primeiro passo já havia sido dado. E esse passo ninguém notou, exceto nós dois. A casa depois daquela noite parecia ter mudado. Não por fora. Os móveis estavam em seus lugares. Os tapetes como sempre. O relógio na parede marcava o tempo no mesmo ritmo. Mas por dentro, no ar, havia algo novo, invisível, sutil, mas palpável como o cheiro de chuva antes da tempestade. E quanto mais o tempo passava, mais forte se tornava essa sensação de silêncio tenso entre duas pessoas que não deveriam se olhar da maneira que se olhavam. Helena sentia tudo isso. Eu também. Evitávamos conversas longas, segurávamos o olhar, como se temêssemos que um instante a mais destruiria o frágil equilíbrio. Mas do destino, assim como das próprias emoções, não se pode fugir. No início da semana, Bia viajou por 3 dias para um curso. Cursos de aperfeiçoamento profissional. Luquinhas ficou com Helena. Eu, como sempre, chegava tarde do trabalho, mas dessa vez, chegava um pouco mais cedo que o habitual. Talvez por preocupação, talvez procurando um pretexto para estar em casa, ou talvez simplesmente cedendo aos mesmos sentimentos que a atormentavam. A primeira noite foi tranquila. Quase não nos cruzamos. Ela colocava o neto para dormir, eu ficava com o notebook na sala, mas quando ela passava eu sempre levantava os olhos. E em cada um desses olhares havia algo que ela temia nomear. Na segunda noite, tudo mudou. Luquinhas dormia profundamente e Helena foi à cozinha para colocar a chaleira no fogo. Ela estava de roupão, cabelos presos, rosto cansado, mas sereno. De repente, ouviu passos atrás de si. A senhora não descansa nunca, eu disse baixinho, apoiado no batente da porta. Assista a uma novela, qualquer coisa. Para a alma. Para a alma, um chá é o melhor remédio, ela sorriu, tentando manter a distância. Mas a voz ainda tremeu. Aproximei-me, mas não muito. A uma distância onde ainda se podia manter a decência, mas já era impossível a indiferença. Posso lhe fazer companhia? Perguntei tão suavemente que seu coração se apertou dolorosamente. Diga não, diga que está cansada. Diga qualquer coisa, ela falava para si mesma. Claro, ela disse em voz alta, e soube que naquele exato momento, deu um passo para um lugar de onde raramente se volta. Sentamos à mesa, tomamos chá, falamos de trivialidades, do trabalho, de como Luquinha sorria mais, de como a prefeitura ia reformar as ruas de novo. Mas sob cada palavra havia outra camada, mais profunda, mais forte, quase perigosa. Eu a olhava por um longo tempo, atentamente. Ela sentia esse olhar na pele, como um toque leve. A senhora está meio triste hoje, eu disse de repente. Apenas cansada. Não, não é cansaço. Ela congelou. Eu via demais. A senhora. Eu me calei, procurando a palavra certa. Vive há tempo demais para os outros. Para a filha, para o marido, quando ele ainda era vivo, para o neto, para a família, mas não para si mesma. Ela ficou chocada por eu entender o que ninguém via. Caio, não faça isso, ela disse baixinho. Por quê? Eu me inclinei mais perto. Por que a senhora se proíbe constantemente de sentir? O coração de Helena bateu tão alto que ela mentalmente se assustou. E se ele ouvir? Eu não me proíbo de nada.
Lentamente estendi minha mão sem tocá-la, apenas colocando a palma ao lado da dela na mesa. Mas esse movimento foi suficiente para que uma faísca parecesse correr entre nós. Então me diga. Minha voz ficou ainda mais baixa. Por que a senhora me evita? Essa pergunta atingiu o cerne da questão. Ela se levantou bruscamente como se estivesse fugindo. Eu não evito, Caio. Apenas precisamos manter os limites. Você é o marido da minha filha. Eu também me levantei. Dei um passo à frente, mas ainda sem tocar. Se eu fosse apenas um homem, eu disse baixinho, a senhora não teria se virado. Ela fechou os olhos por um segundo, mas foi o suficiente para a verdade romper suas defesas. Caio, a voz dela falhou. Por favor, não fale assim, não olhe assim, não faça. E como? Sussurrei. Como devo olhar, se eu... Eu não terminei, mas não era preciso. Ela entendia. Estamos errados, ela suspirou. Mas a verdade é que nunca me senti tão acolhida ao lado de alguém como agora. Essas palavras a perfuraram. Honestas demais, assustadoras demais. Ela estremeceu, e foi esse movimento que se tornou a resposta para mim. Levantei a mão lentamente, como se lhe desse tempo para me parar, mas ela não parou. Meus dedos tocaram uma mecha de cabelo em seu rosto, tão suavemente, tão ternamente que tudo dentro dela se revirou. Me perdoe, sussurrei, e essa proximidade se tornou insuportável. Ela deu um passo brusco para trás. Não, disse com a voz embargada. Isso não pode. Não pode, Caio. Ela tremia. Eu fiquei parado, com os punhos cerrados como se lutasse comigo mesmo. Eu entendo, eu disse em voz baixa, mas isso não vai desaparecer. E eu estava certo. Tudo já havia acontecido. Não em ações, não, mas em sentimentos. E os sentimentos são as coisas mais destrutivas do mundo. A noite passou em pensamentos torturantes. Ela quase não dormiu. Levantava-se, andava pelo quarto, sentava-se e levantava-se novamente. Estava abalada com o que aconteceu. Não fizeram nada de errado, mas a fronteira foi cruzada por dentro, na alma, e às vezes isso é pior do que qualquer ato. De manhã, eu já tinha saído para o trabalho. Ela sentiu um alívio e ao mesmo tempo uma tristeza. E quando voltei à noite, agimos como se nada tivesse acontecido. Polidos, calmos, cautelosos. Mas nessa cautela havia mais chama do que em qualquer confissão. Cada olhar era como um toque, cada palavra como um passo em direção ao abismo, cada silêncio como uma confissão. No terceiro dia, Bia voltou. Alegre, cansada, feliz. E isso foi um golpe para Helena, porque ao ver a filha, sentiu uma culpa incrível, como se tivesse traído não a família, mas a si mesma. E eu me comportava de maneira impecável, perfeita, como se nada demais tivesse surgido entre nós. Mas era justamente essa perfeição que feria seu coração. Durante toda a semana mantivemos distância. Sem olhares mais longos que o necessário, sem conversas silenciosas, sem movimentos extras. Mas a tensão não desapareceu. Ela cresceu, adensou-se e tornou-se quase palpável. E uma noite, tudo desmoronou. Bia foi dormir. A casa silenciou. Helena foi à cozinha beber um copo d'água e inesperadamente me viu. Eu estava perto da janela, no escuro, de cabeça baixa. Está tudo bem? Ela perguntou. Levantei os olhos. O olhar era pesado, cansado e honesto demais. Não, eu disse, não está nada bem. O que aconteceu? Aproximei-me. Muito lentamente. Quase sem fazer barulho. Eu não aguento mais fingir que não sinto nada. Ela empalideceu. Caio, não diga isso. Não, que seja honesto pelo menos uma vez. Minha voz tremia. Eu penso na senhora constantemente, e isso é errado. Eu sei, mas não consigo fazer nada a respeito. Ela cobriu o rosto com as mãos. O corpo todo tremia. Não faça isso. Por favor. Toquei sua mão com cuidado, um movimento leve, como se temesse assustá-la. Diga-me apenas uma coisa, sussurrei. Para a senhora também é difícil? Ela baixou as mãos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e naquele momento ela não conseguiu mentir. Sim, ela suspirou. Sim. E isso se tornou o ponto sem retorno. Eu a puxei para mim, mas ela me empurrou bruscamente. Não, ela quase gritou em um sussurro. Não temos o direito. Não temos. Cobri o rosto com as mãos, dei um passo para trás. Me perdoe, sussurrei. Me perdoe. E desapareci na escuridão do corredor, deixando-o de pé no meio do silêncio, onde apenas um coração batia, o seu, partido, assustado e apaixonado. A casa parecia viver uma vida dupla, uma diurna, calma, familiar, habitual, e outra noturna, silenciosa, tensa, cheia de sentimentos que não podiam ser ditos em voz alta. Durante o dia, Helena e eu nos comportávamos de maneira impecável. Sem olhares longos, sem toques acidentais, sem conversas que pudessem ir longe demais. Mas à noite no silêncio,
Quando cada ruído parecia mais alto que o coração, ambos deitávamos em nossos quartos pensando na mesma coisa. Ela tentava lutar, rezava, se convencia de que era passageiro, uma fraqueza que tudo passaria. Eu, por outro lado, tentava me conter, saía para longas jornadas de trabalho, ficava até tarde, mas os sentimentos já haviam criado raízes, e quanto mais resistíamos, mais profundas essas raízes se tornavam. E ainda assim, o destino escolheu novamente o momento. Aconteceu 2 semanas após aquela conversa, após aquelas palavras na janela que destruíram os resquícios de tranquilidade. Era uma sexta-feira à noite. Bia deveria chegar em casa às 8, mas ligou às 6:30. Mãe, tivemos um imprevisto. Vou me atrasar. Até umas 10, com certeza. Sem problemas, respondeu Helena. Eu cuido do Luquinhas. Eu estava em casa, ajudando meu filho a montar carrinhos, mas era visível que estava tenso. Desde manhã, olhava para dentro de si, como se lutasse com o próprio coração. Quando Luquinhas adormeceu, a casa mergulhou numa penumbra silenciosa. Helena acendeu um abajur para que a luz não fosse tão forte e desceu para a cozinha para pegar um copo d'água. Eu estava lá. Colocava uma xícara no escorredor. Nossos olhos se encontraram. Não havia nada demais naquele olhar e ao mesmo tempo havia tudo. Ela tentou passar, mas eu disse baixinho, espere. Ela parou, mas não se virou com medo de ver o que estava em meu rosto. Precisamos conversar. Não precisa, ela respondeu baixinho. Se conversarmos, será pior. Já está pior. Minha voz ficou pesada. Estou cansado de fingir. E a senhora também? Ela respirou fundo, virando-se lentamente para mim. Caio, me escute. Precisamos nos segurar. Isso é impossível. Vamos destruir tudo. Aproximei-me muito lentamente como se lhe desse tempo para recuar. Mas ela não recuou. A senhora vai se destruir, eu disse baixinho. Isso é o mais assustador. Eu não devo pensar em mim, ela suspirou. Devo pensar na minha filha, na família, em você, no Luquinhas. Não temos o direito. Passei a mão pelos cabelos, desesperado como alguém que perdeu as últimas forças. Eu tentei, juro, tentei esquecer. Pensei que passaria, mas não passa. Entende? Eu acordo pensando na senhora. Adormeço pensando na senhora, e isso me dói. Essas palavras atingiram seu ponto mais vulnerável. Você tem que lutar? Ela sussurrou. Nós dois temos. Cheguei quase a tocá-la, mas ainda não, como se uma parede de vidro estivesse entre nós. Eu luto, eu disse. Mas me diga com sinceridade, a senhora pensa em mim? Ela congelou. Todo o sangue pareceu descer para os pés. O coração bateu tanto que a respiração ficou entrecortada. Caio, apenas uma palavra. Sim ou não? Ela baixou os olhos. Os lábios tremiam e pela primeira vez em todo esse tempo, ela não conseguiu mentir. Sim. Aquele som baixo, quase inaudível, foi como um trovão. Fechei os olhos por um instante, como alguém que ouve uma sentença, mas não sabe o que ela trará. Quando os abri novamente, havia de tudo em meu olhar. Paixão, dor, desejo, medo e algo ainda mais profundo. Dei mais um passo e parei a centímetros dela. Eu não vou tocar em você, disse em um sussurro, se não me permitir. Ela ficou imóvel como uma estátua, mas por dentro tudo gritava. Seu corpo era um nervo exposto. Não, ela mal sussurrou, mas a voz soou incerta. Eu vou embora, eu disse. Se você disser para ir. Ela queria dizer, deveria ter dito, mas as palavras não saíam. Os lábios tremeram, secaram, mas nenhum som veio, e isso foi a resposta para mim. Levantei a mão, devagar, com cuidado, e toquei a ponta dos meus dedos em sua bochecha. Helena fechou os olhos. A respiração ficou presa. Ela não sentia um toque assim há décadas. Não era apaixonado nem brusco. Era cuidadoso, quase sagrado, como se eu não tocasse sua pele, mas sua alma. Me perdoe, sussurrei. Eu não deveria, mas não consigo evitar. Ela abriu os olhos e de repente, me viu de uma forma completamente diferente. Não como genro, não como marido da filha, mas como um homem que a amava. De verdade, profunda, dolorosamente. Esse sentimento a envolveu como uma onda. Ela expirou, e um arrepio percorreu seu corpo. Caio, ela disse, mas não conseguiu continuar. Eu entendi tudo sem palavras. Minha mão pousou em sua nuca, os dedos deslizaram suavemente por seus cabelos. Inclinei-me, mas um segundo antes que nossos lábios pudessem se encontrar, ela recuou. Não, ela quase gritou. Não, Caio, não temos o direito. Ela cobriu o rosto com as mãos, um soluço abafado escapou de seus lábios. Eu congelei, como alguém ferido por uma faca. Me perdoe, sussurrei. Me perdoe, eu. E de repente ela entendeu. Se eu desse mais um passo, ela não resistiria. Vá embora, ela disse baixinho. Por favor, antes que seja tarde.
Fiquei imóvel por alguns segundos, depois me virei e saí. A porta da sala se fechou silenciosamente, quase sem som, mas para ela, o som foi como um golpe. Quando Bia voltou, Helena parecia calma, contida, quase fria, mas por dentro estava vazia, dolorida e assustada. Eu mantinha uma expressão de pedra. Era um marido perfeito, um pai atencioso. Mas meus olhos se tornaram outros, como os de alguém que perdeu algo importante demais. Passou uma semana, depois outra. Quase não conversávamos, quase não nos olhávamos, e isso só piorava as coisas. Os sentimentos não desapareceram. Eles queimavam mais forte do que antes. A tensão tornou-se tão pesada que a casa parecia ter parado de respirar, e o destino interveio novamente. Naquela noite chovia forte. Bia estava atrasada no trabalho. Luquinhas dormia. Havia pouca luz em casa. Um abajur na cozinha criava um brilho suave e quente. Voltei tarde, com o colarinho molhado com gotas de chuva nos cílios. Fui para a cozinha, vi Helena e parei. Ela também olhou para mim. E naquele instante nada mais restava entre nós. Nem palavras como não pode, nem responsabilidade, nem medo. Apenas duas pessoas, cansadas de lutar. Aproximei-me. Lentamente, sem palavras. Sabe, eu disse com a voz rouca. Se fosse possível, eu simplesmente pegaria e contaria tudo para a senhora. Tudo o que sinto, todos os pensamentos, toda a dor. Ela queria dizer algo certo, mas não conseguiu. Dei mais um passo, depois outro. Mas não farei nada, continuei, enquanto a senhora mesma não permitir. Ela me olhava como uma mulher que viveu anos na sombra e de repente viu a luz. Levantei a mão, passei pela sua bochecha. Ela não se afastou, e eu sussurrei o que ela mais temia. Eu amo você. Essas palavras caíram no silêncio como uma pedra na água. Ela começou a tremer. As lágrimas simplesmente rolaram por suas bochechas. Caio, por que você disse isso? Olhei como se não houvesse outra escolha, porque é a verdade. Dei um passo mais perto, e nesse momento ouviu-se um som. A chave girando na fechadura. Bia! A porta se abriu. A luz do corredor inundou a cozinha. Eu recuei instantaneamente. Helena enxugou as lágrimas, mas Bia já olhava para nós, e algo em seu olhar dizia que ela via mais do que deveria. Bia estava parada na porta, molhada da chuva, cansada do trabalho, mas em seus olhos havia algo completamente diferente. Não uma pergunta, não surpresa, mas algo muito mais perigoso. Silêncio, suspeita. Ela olhou lentamente pela cozinha. O olhar deslizou de Helena para mim. Durou uns 3 segundos, mas para nós, foi uma eternidade. Vocês estavam conversando? Ela perguntou, calma demais. Sim, Helena foi a primeira a responder. A voz tremeu só um pouquinho, mas Bia sentiu. Só sobre o Luquinhas. Ele está tossindo de novo à noite. Bia sentiu, como se aceitasse a resposta, mas seus olhos brilharam. Ela notou as lágrimas. Eu me virei rapidamente, tentando esconder o que se passava dentro de mim. Entendi, disse Bia. Mãe, você deveria descansar. Está cansada? Sou suave, mas por baixo dessa suavidade senti-se a rigidez de uma corda esticada. E essa corda poderia arrebentar a qualquer momento. A noite passou estranha, fria. Bia falou pouco. Eu, menos ainda. Helena andava quase sem fazer barulho, com medo de encontrar os olhos da filha, com medo de ouvir de mim qualquer palavra. Quando todos foram dormir, ela ficou muito tempo deitada no escuro, olhando para o teto. A chuva lá fora batia no vidro, como se alguém tentasse entrar. E em uma das batidas da chuva, ela de repente teve um pressentimento. Os acontecimentos estavam rolando em direção a um abismo. Pela manhã, piorou. Bia se comportava de forma enfaticamente calma, sorria demais, mas seus olhos estavam frios. Ela fazia perguntas à mãe como se procurasse algo por trás das palavras. E toda vez que Helena falava, sentia que a filha não acreditava. Eu evitei as duas o dia todo. Saí de casa cedo, voltei tarde. Mas à noite aconteceu o que tinha que acontecer. Estávamos sentados à mesa. Bia, Helena e eu jantávamos em silêncio. Um garfo tilintou no prato. Bia levantou o olhar e perguntou bruscamente: Mãe, por que você estava chorando ontem? Helena empalideceu. Eu fiquei tão tenso que até a colher na minha mão parou. Eu não estava chorando. Ela respondeu baixinho. Bia riu, um riso curto e seco. Mãe, eu te conheço. Você estava chorando. O Caio estava ao seu lado. Eu vi. Então, o que aconteceu? Um silêncio gelado se instalou. Helena sentia o coração pulsar nas têmporas. Estávamos conversando. Ela finalmente disse. O Caio só me deu um apoio. Eu estava lembrando do seu pai. Mas ela se sentiu mal com a própria mentira. Cada palavra queimava sua língua. Bia colocou a colher na mesa. Ah, é, ela disse lentamente.
E o que exatamente vocês estavam lembrando? O papai morreu há 20 anos, e você nunca chorou por isso antes. Levantei-me bruscamente. Bia, chega. Não. Ela se virou para mim. Havia algo perigoso em sua voz. Eu quero entender o que está acontecendo. Nada, eu disse. Caio. Ela me olhava fixamente. Você tem certeza? Eu me virei. Foi um erro. Bia entendeu tudo. Meu Deus, ela sussurrou recuando. Só não me digam que... Bia, gritou Helena. Pare, não pense assim. Como não pensar? Ela bateu a palma da mão na mesa. Você estava na cozinha, chorando, e ele te olhava como um homem, não como um genro. Foi dito na cara. Alto, doloroso, com o nervo exposto. Helena fechou os olhos. Bia, ela sussurrou com a voz trêmula. Por favor, não. Mãe. A voz da filha falhou. Diga que estou errada. Silêncio. 1 segundo. 2, 3. E nesse silêncio eu de repente intervi. Bia, nós não fizemos nada. A frase era verdade, mas não toda a verdade. Bia gritou. Então existe sentimento. Eu congelei. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Era o fim. A palavra sentimento rompeu a barragem. Eu respondi baixinho. Eu nunca te causaria dor. Mas sim, existe sentimento. Isso foi o suficiente para o mundo desabar. Bia deu um passo para trás. Os olhos se encheram de lágrimas. O rosto se contorceu. Então eu vivi com você, e você olhava para minha mãe? Bia, gritou Helena. Não é assim. Você não entende nada. O que eu não entendo? Ela tremia. Que meu marido se apaixonou pela minha mãe, ou que minha mãe permitiu que isso acontecesse? Foi o golpe mais terrível de todos. Eu não permiti, gritou Helena. Eu lutei. Você acha que eu queria isso? Bia chorava amargamente e histericamente. Era melhor você ter morrido do que isso. E com essas palavras, Helena não aguentou. Ela agarrou o peito, deu um passo para trás. O ar ficou rarefeito e cortante. Mãe, a voz da filha tremeu. Mãe, o que foi? Mas Helena já estava caindo. Corri até ela, a segurei. Ambulância, gritei. Bia, chama. Mas Bia estava parada, sem se mover, pálida como a parede. Bia, berrei. Rápido. Ela se assustou, pegou o telefone. Helena estava no chão, ofegante, como um peixe fora d'água. Seus olhos estavam cheios de terror. Caio, ela sussurrou, me perdoe, não precisa. Eu segurava sua mão. Aguente, por favor, mãe, aguente. Foi a primeira vez que a chamei de mãe. Sinceramente, sem dúvida, mas ela já não ouvia. A consciência se esvaía, o mundo se dissolvia. A ambulância chegou rápido, mas o coração quase não batia mais. Quando a levaram, a casa ficou vazia. Bia chorava encostada na parede. Eu estava no meio da sala, cerrando os punhos com tanta força que o sangue apareceu. No hospital disseram, infarto gravíssimo. Fiquei sentado do lado de fora do quarto a noite toda. Bia também. Não conversamos. Nenhuma palavra. Pela manhã, o médico saiu. O estado é grave. Muito. Preparem-se para o pior. Essas palavras pairaram sobre nós como uma sentença. Bia cobriu o rosto com as mãos e chorou. Eu me sentei na cadeira, fechei os olhos. A culpa é minha, sussurrei. Minha? Mas já era tarde. Por 2 dias ela lutou. O corpo tremia, o coração ora parava, ora voltava a bater, mas cada vez mais fraco. Eu não saí do hospital, não comi, não dormi, apenas fiquei sentado segurando sua mão, enquanto os médicos permitiam. Bia ia e vinha, mas seu rosto era estranho, frio. No 3º dia, Helena abriu os olhos. Por um segundo viu a filha, me viu e sorriu. Perdoem-se, os dois, ela sussurrou. E então a respiração parou. O monitor emitiu um som longo e contínuo. Gritei como se tivessem me matado. Bia gritou também, mas Helena já não estava mais lá. O funeral foi silencioso. Bia não falou comigo. Tentei me aproximar, mas ela apenas disse, não se atreva nem a olhar na minha direção. Ela foi com o Luquinhas para a casa de uma amiga, disse que pediria o divórcio, deixou a aliança na mesa. Fiquei muito tempo olhando para a porta que se fechou atrás dela, depois me sentei no chão e por muito, muito tempo não me levantei. A casa estava vazia, tão vazia que até as paredes pareciam de luto. Toda noite eu ouvia sua risada. Todo dia via seu olhar, aquele olhar que era só para mim e que eu nunca esqueceria. Tentei trabalhar, tentei viver, mas a vida se tornou estranha. 1 mês depois, Bia entrou com os papéis. Eu não contestei. Lutaria pela família, pelo filho, por qualquer coisa, mas ela estava certa. Depois de tudo, não havia como voltar. Mudei-me para outra cidade, comecei tudo de novo, mas toda noite eu acendia uma pequena vela e lembrava de Helena. Eu vivia, mas nunca mais amei.
E em algum lugar distante e tranquilo, sob um velho ipê, jazia uma mulher cuja vida foi cheia de amor, dever e dor. Ela se foi, mas a marca daquele sentimento proibido ficou para sempre. Não em atos, não em ações, mas no meu coração, no de Bia, e naquele amor que não deveria ter nascido, mas mesmo assim nasceu.